Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Você já ouviu falar sobre o mês de Elu? Fica comigo que você vai entender a emanação profética deste mês bíblico, o sexto mês do calendário bíblico e o último antes do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que profundidade existe neste mês e qual é a emanação sobre as nossas vidas. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas através desse vídeo. Mas antes, para você entender, nós sabemos que o nosso calendário gregoriano convencional de janeiro até dezembro, ele serve para nós nos localizarmos com datas festivas, aniversário, viagens, enfim. Mas o calendário bíblico, ele é diferente, porque cada mês do calendário bíblico tem a sua emanação específica, é um portal profético que, quando você entende a profundidade disso, você absorve as emanações deste mês para abençoar a sua vida e colocar as coisas no seu devido lugar. E nós estamos aqui no mês de Elu. O mês de Elu é o sexto mês do calendário bíblico, mas ao mesmo tempo é o último mês do calendário bíblico antes do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. E este mês de Elu é conhecido como um tribunal de Deus sobre as nossas vidas, onde nós iremos nos assentar no banco dos réus e o Senhor, como nosso juiz, irá sentenciar como será o nosso ano profético a partir do mês que vem no calendário bíblico, que será o mês de Tishrei, desencadeando bênçãos, desencadeando coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. E é no mês de Elu que você, no banco dos réus, tem o poder e a condição, através do seu arrependimento, de mudar a sentença que era contra você em seu favor, através da bondade e da misericórdia do nosso Deus, de Yahvé. Vale aqui o entendimento que Elu, ele é chamado como o mês de arrependimento, o mês da misericórdia e o mês do perdão. Por quê? Porque o mês de Elu, ele segue os 2 meses anteriores a ele, que é o mês de Tamuz e o mês de Ave. E esses 2 últimos meses antes do mês de Elu são meses de pecados terríveis que o povo de Israel cometeu contra o Senhor. O mês de Tamuz, que foi o mês que eles adoraram um bezerro de ouro, e o mês de Ave, quando os espias voltaram com as más notícias, contaminando toda aquela geração contra o Senhor, colocando eles num ciclo de maldição para peregrinarem 40 anos lá no deserto. Então, após o mês de Tamuz e o mês de Ave, vem o mês de Elu, ou seja, é um mês de perdão, é um mês de retificação espiritual, é um mês de techuvá, para nós nos retornarmos ao Senhor, voltar ao primeiro amor e renovar a nossa aliança, que nós quebramos através da idolatria, que nós quebramos através das nossas murmurações, quebrando a nossa aliança com Deus, e é um tempo de Deus renovar conosco a sua aliança, a nossa aliança com Ele. Como eu disse, o mês de Elu, ele é o último mês antes do ano novo judaico, serve como se fosse um tribunal que, através do nosso arrependimento, nós iremos mudar a sentença que era contra nós. O que era má sorte vai ser transformado em boa sorte, e você, no final do vídeo, vai entender essa mudança. E o mês de Elu foi o mês que Moisés passou todo este mês no Monte Sinai, readquirindo as tábuas da lei que foram quebradas. O mês de Elu, Moisés, ele passou todo o mês de Elu e os 10 primeiros dias do mês Tishrei, descendo no Yom Kippur com as novas tábuas da lei, que é o dia do perdão nacional, renovando a aliança de Deus com o povo, que foi quebrado com a idolatria do bezerro. Ou seja, o mês de Elu foi o mês de reacender a chama, quando Moisés renova a aliança dele com Deus, do povo com Deus, através do segundo conjunto de tábuas da lei. Ou seja, o mês de Elu é o mês de misericórdia e de arrependimento, é o mês que o Senhor vai renovar a aliança e te dar uma segunda chance, porque foi no mês de Elu que Moisés ficou todo ele no Monte Sinai, foi aonde ele viu Deus de costas, contemplando a glória de Deus. E quando se fala de contemplar Deus,
de costas, eu estou falando de direcionamento. Deus à frente, pavimentando o caminho, pisando em terrenos antes de nós, ou seja, é um tempo de redirecionamento, é um tempo de contemplar a glória e a misericórdia de Deus que estão atreladas, e é um tempo de encorajamento para prosseguir sabendo que nós vamos pisar em terrenos que o Senhor pavimentou, terrenos que o Senhor pisou antes de nós. É um mês de ver as costas de Deus no sentido de direcionamento. E também o mês de Elu é um período especial para nos aproximarmos de Deus como nunca antes, através do perdão e da misericórdia. É um mês que o Senhor está acessível ao seu povo de forma mais profunda, porque a palavra Elu, ela significa busca. Isaías capítulo 55, verso 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, é um tempo em que a misericórdia, é um tempo que o Senhor está acessível ao seu povo como nunca antes. É um tempo de buscar, porque segundo os sábios, eles dizem que é o mês que o rei sai da sua recâmara secreta e vai até o campo. É o mês que os trabalhadores da seara têm acesso livre ao rei. É o mês de Elu que o rei sai do palácio e vai ter contato com os trabalhadores no campo. É um tempo de buscar ao Senhor mais profundamente, porque ele está mais acessível, porque a palavra Elu, ela é um acrônimo do que está em Cantares capítulo 6, verso 3, no hebraico, que diz Ani lidodi vidodili, que significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Segundo alguns sábios, eles dizem que foi no mês de Elu que Salomão teve um encontro com a sua amada, a ponto de inspirá-lo a escrever o livro mais romântico da Bíblia, que é o livro dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Lá em Cantares capítulo de número 1, nós percebemos que foi isso que Salomão fez. O rei que saiu ao campo e teve encontro com a sua amada, e a sua amada teve encontro com o seu amado, passando a segui-lo para entrar no palácio, para entrar no lugar de relacionamento. Segundo alguns historiadores, Salomão, como ele reinou num período pacífico, onde não tinha guerras, vira e mexe ele montava caravanas para visitar as suas vinhas a quilômetros de distância do palácio, para ver como que estava a produtividade de uvas. E uma dessas idas e vindas, ele encontra uma camponesa que se assusta com as carruagens, que se assusta com a sua beleza real. E Salomão, quando cruza o olhar com ela, ela foge no meio da vinha, e Salomão não consegue a encontrar porque ela estava com medo do que estava vendo, o rei todo bem ornamentado. E segundo historiadores, numa outra viagem, ele se disfarça de pastor e se infiltra com os camponeses, onde ele tem acesso à sua amada e a sua amada tem acesso a ele. Ele se fantasia, ele se camufla de pastor. Nós sabemos que o nosso bom pastor é Yeshua. Ele é rei e se fez homem para ter acesso. Ou seja, o mês de Elu é um tempo de nós termos acesso ao rei. É um tempo em que o Senhor sai do seu palácio para analisar a seara, analisar as suas sementes, analisar os seus frutos, para aí sim você renovar o teu relacionamento com ele. E o que eu acho interessante, que é o mês de Elu, a primeira vez que este mês ele é nomeado como Elu na Bíblia, o sexto mês, está em Neemias, capítulo 6, versículo 15, quando os muros de Jerusalém foram concluídos após 52 dias. Depois de 70 anos de Babilônia, o povo sai de Babilônia e vai para Jerusalém. Depois de muitos anos, quando Neemias volta para Jerusalém para restaurar os muros, mesmo com a oposição dos opressores, em 52 dias eles concluem a obra de independência, que era a reconstrução dos muros. E em Neemias capítulo 6, versículo 15, é a primeira vez que a expressão Elu aparece na Bíblia. Ou seja, o mês de Elu é um tempo de mexer nos escombros emocionais, é um tempo de nós mexermos nos escombros da nossa vida e colocar tudo no seu devido lugar. Tudo que é entulho vai ter que virar algo novo sobre as nossas vidas. O mês de Elu é um tempo de reconstrução, é um novo tempo onde o Senhor vai restaurar a sua fé, restaurar o seu relacionamento com o Senhor. E mesmo com a oposição dos inimigos, eles concluíram a obra. Por quê? Porque quando Sambalat e Tobias contemplaram que os
muros estavam sendo reconstruídos, eles mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, dos Medos e Persas, que tinha poder sobre o povo, e a carta, o conteúdo da carta, o teor da carta, está em Esdras capítulo 4, verso 12 e verso 13, dizendo: saiba, ó rei, que os judeus subiram de ti e vieram a nós a Jerusalém, edificam aquela cidade, e se os seus muros se restaurarem, reparando os seus fundamentos, agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira nós não teremos porção alguma do que é deles. Ou seja, Jerusalém sem muros representava lucro para os inimigos. Jerusalém com muros representava prejuízo. Ou seja, tem gente que lucra com a sua miséria, tem gente que lucra com os escombros emocionais, tem gente que lucra com seus escombros espirituais, tem gente lucrando com a sua miséria, e o inimigo não quer que você se levante, o inimigo não quer que você renove a sua aliança com o Senhor, porque ele sabe que uma vez restaurada a sua fé, uma vez restaurada a sua comunhão com o Senhor, ele não terá lucro com você. O inimigo, ele lucra com a sua crise emocional, ele lucra com os seus pecados, ele lucra com a sua decadência espiritual, mas é tempo, o mês de Elu é tempo de colocar de pé os muros de Jerusalém, é um tempo de independência, onde o inimigo não vai mais lucrar com a sua carência emocional, não vai mais lucrar com a sua carência espiritual, é um tempo de independência espiritual, onde o inimigo terá prejuízo e não vai mais lucrar com aquilo que o Senhor te deu. Então, o mês de Elu é um tempo de relacionamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de restauração, e também o mês de Elu, ele é um tempo que a luz do Senhor será gerada no meio da escuridão de pecado, de decadência espiritual que você está vivendo. Por quê? O mês de Elu, ele é o 6º mês do calendário bíblico. E foi no mês de Elu que o anjo aparece para Maria, dando a notícia que ela ia gerar Yeshua, o Messias. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 diz: e no 6º mês, ou seja, no mês de Elu, abriu-se um portal, e o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, ou seja, Maria recebe a visita de Gabriel com uma boa notícia que ela iria gerar o Messias, que é a luz do mundo, como diz em João capítulo 8, verso 12, ele é a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo. No mês de Elu abriu-se um portal em Nazaré e Maria recebeu a visita do anjo, ou seja, o mês de Elu é um tempo de visitação espiritual, é um tempo de boas notícias no meio dessa escuridão toda, com a notícia do Senhor dizendo que a luz de Deus será gerada através da sua vida. Em Mateus capítulo 4, verso 16, verso 17, no 6º mês, quando Maria recebe a visita do anjo, em Lucas 1:26, Mateus 4, 16, 17, diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Elu é o mês de arrependimento, é o mês de retificação da sua espiritualidade, mas é o mês da luz dissipar todas as trevas. O mês de Elu é um tempo que você vai gerar a luz de Deus através da sua vida. Isaías capítulo 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo, está sendo gerada em você. O mês de Elu é um tempo de gerar um novo tempo, uma nova experiência com Deus, é um tempo de gerar a luz dissipando todas as trevas. Por quê? Porque a letra do Aleph Bet, do alfabeto judaico, que está associada com o mês de Elu, é a letra Yud. E a letra Yud significa centelha divina, porque é a única letra do Aleph Bet, do alfabeto judaico, que não toca a base, ou seja, é a centelha de Deus na criação de tudo que existe. Yud significa mão, mas não é qualquer mão, é a mão de Deus que numa centelha poderosa criou tudo que existe. Ou seja, o mês de Elu é um tempo de Deus reacender a pequena centelha de fé que ainda está em você e fazer uma grande obra onde a mão de Deus vai te cobrir, onde a mão de Deus vai te pegar e te colocar de pé, renovando o seu relacionamento com Ele. É um tempo da centelha divina e a mão de Yahvé te levantar, te reacender e te cobrir com a sua glória. A tribo que está associada com o mês de Elu é a tribo de Gad, que significa acampamento e sorte. Quando eu falo de acampamento, eu falo de diminuir o passo, parar, refletir
e descansar. O mês de Gad é um tempo que o mês de Elu, associado com a tribo de Gad, é um tempo de você parar, respirar, se recompor, analisar e refletir e descansar, porque o Senhor mudará a sua sorte. O mês de Elu é um tempo de montar um acampamento de reflexão, de descanso, diminuir o passo e não sair debaixo da Yud, da centelha da mão de Deus, como diz em Salmos 91, Yosef Beseter, Elion Betzel Shaddai Itlonã, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Yud, da mão de Deus, da centelha de Deus, descansará. Acampamento, ou seja, o mês de Elu é um tempo de você respirar, refletir, descansar, diminuir o passo, porque o Senhor mudará a tua sorte. Então, volte-se ao Senhor no mês de Elu. Techuvá, retorne, faça uma introspecção, faça uma reflexão das palavras que você tem dito, das murmurações, da falta de fé, da idolatria. Se desprenda deste bezerro que veio com você do Egito, se desprenda desses fragmentos de idolatria que ainda permeiam a sua mente, que ainda induzem o seu coração a pecar. Contemple o Senhor de costas, contemple o novo direcionamento, o Senhor pavimentando o caminho, contemple o rei que vem ao campo para tirar você desta situação e colocar você num palácio, num relacionamento mais profundo, mais íntimo, onde as trevas serão dissipadas e a luz de Deus será gerada, a sombra de Deus, o acampamento, a mão de Deus, a centelha de Deus vai te cobrir, vai te reacender, renovar a sua fé. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Deixa aqui seu comentário, compartilhe, curta, se inscreva, que a Shalom de Deus te cubra, vire um acampamento sobre a sua cabeça nesse mês de Elu e que a centelha de Deus renove a sua fé e a sua espiritualidade.